Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da RNBP, projeto, uma iniciativa da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas. Esta iniciativa começou em janeiro deste ano. Temos vindo a fazer um conjunto de webinars com uma regularidade essencialmente quinzenal, de áreas emergentes, de temáticas que nos parecem relevantes para os profissionais das bibliotecas públicas, sendo o objetivo destes webinars podermos fazer aqui sessões de esclarecimento, sensibilização, sessões de capacitação destinadas aos bibliotecários das bibliotecas públicas portuguesas. Fizemos, como sabem, uma aposta e um reforço da oferta formativa dos webinars nos meses de maio e junho. Aliás, abril, maio e junho, para ser mais concreto, e já durante o mês de julho disponibilizamos também as gravações de todos os webinars que realizamos, porque há sempre colegas que não têm disponibilidade para estarem aqui connosco no dia e na hora marcada para os webinars, e então procedemos à gravação das sessões, que são todas colocadas no nosso canal do YouTube, para que mais tarde, quando há necessidade, quando há disponibilidade, naturalmente os colegas poderem aceder. Este webinar dedicado à Agenda 2030, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e, naturalmente, ao contributo e à importância, ao papel das bibliotecas públicas neste contexto, não acontece por acaso. Calendarizámos logo desde o início para o dia 25 de setembro, por ser exatamente o dia de aniversário da Agenda 2030, o dia em que a Assembleia das Nações Unidas aprovou em 2015, 25 de setembro de 2015, este compromisso mundial em todas as nações concordaram em enverdar esforços para ser possível a concretização destes ambiciosos objetivos, destes 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. No webinar desta manhã, que é sempre uma sessão curta, com uma duração máxima de uma hora, não vamos naturalmente ver todos os aspectos relacionados com a Agenda 2030, mas o objetivo, sim, era deixar aqui ideias-chave, pontas, para que depois vocês possam continuar a explorar e continuar a trabalhar. Este webinar marca também para a DG Lab um compromisso mais formal e mais oficial com esta temática. Como terão visto, no decorrer desta semana, divulgámos a notícia de que a DG Lab e a BAD, a nossa Associação Profissional, assinaram um protocolo de colaboração com vista exatamente a trocarem informação e a trabalharem conjuntamente esta temática no contexto das bibliotecas e das bibliotecas públicas em particular, e é exatamente essa marca, este início, que nós gostávamos de deixar ficar aqui com este webinar. Uma palavra naturalmente de agradecimento para todos os colegas que esta manhã se juntaram aqui a nós e têm interesse nesta temática, e naturalmente esperamos que o webinar seja do vosso agrado, que vos motive, que vos inspire, que vos dê ideias para que nas vossas bibliotecas seja possível também desenvolver projetos que assumam este compromisso com a Agenda 2030 e que deem cumprimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também não só numa lógica do projeto, mas numa lógica de trabalho diário, cotidiano, de funcionamento, quase se quisermos, do dia-a-dia, que as vossas bibliotecas possam estar alinhadas com os desafios que a Agenda 2030 nos coloca. Vou então partilhar aqui o meu ecrã convosco para que possamos então dar início ao webinar. Eu julgo que estão a ver o meu ecrã, correto? Se alguém puder só confirmar antes de iniciarmos. Ok. Não sei se alguém pode dar aí um feedback sobre se conseguem ver. Ok, sim. Vamos então iniciar aqui o nosso webinar. Naturalmente que
Deixem-me só fazer aqui, que estão aqui umas perguntas pelo meio, e isto fazer o webinar e a moderação não, pode não ser fácil, mas vamos então iniciar aqui a nossa sessão de hoje. Este webinar tem como título Bibliotecas Públicas e a Agenda 2030 e usamos naturalmente aqui o mote da Agenda 2030, que é o não deixar ninguém para trás. Este projeto é um projeto ambicioso que convoca pessoas individuais, organizações públicas e privadas, porque só se trabalharmos efetivamente em conjunto e em parceria é que será possível levarmos a cabo esta ação e este desígnio que a Agenda 2030 nos faz. Naturalmente que é sempre a melhor forma de conseguirmos trabalhar e de conseguirmos iniciar um projeto novo pode ser sempre a forma lúdica, a forma do jogo. E então, para começarmos este webinar, eu convidava-vos a utilizar uma das mais populares ferramentas que as Nações Unidas divulgam, que é o jogo Viva os Objetivos, em que para isso precisamos de 3 coisas muito simples. Precisamos de uma folha de papel A3 para imprimir o tabuleiro onde onde está o jogo Viva os Objetivos. Precisamos de um dado que pode ser feito de papel. O jogo vem com esses materiais que são recortáveis e precisamos de 6 pinos ou de 6 marcadores. Poderíamos fazer desta ação uma ação interativa em que iríamos percorrendo todas estas casas deste jogo. Não vamos conseguir fazê-lo aqui no modo virtual, mas fica efetivamente a ideia de que uma das formas possíveis de podermos iniciar este trabalho sobre a Agenda 2030 pode ser com esta componente de jogo, não só pela componente lúdica, mas pela componente também de colaborativamente várias entidades, os 6 pinos ou os 6 marcadores, poderem trabalhar para que, de diferentes formas, com diferentes contributos, diferentes entidades possam efetivamente dar este contributo. E então, vamos iniciar o jogo. E o jogo começa naturalmente com um tema desta relevância, mas com este peso e com esta responsabilidade, começa sempre com uma cronologia. E esta cronologia não é específica da Agenda 2030 ou do trabalho, naturalmente, das Nações Unidas, mas cruza aquela que é o percurso desta temática dentro das Nações Unidas, mas também com a nossa área profissional e a área das bibliotecas. Em primeiro lugar, um ponto é que mesmo antes de 2015 e mesmo efetivamente quando a Assembleia Geral das Nações Unidas resolve aprovar esta agenda, já havia um trabalho prévio. E havia um trabalho prévio tanto numa perspectiva das organizações e desta organização internacional como as Nações Unidas para sensibilizar para esta temática. Todos nós nos recordamos da agenda do milénio, dos objetivos do milénio que precederam estes objetivos da Agenda 2030, mas no caso da IFLA também e da forma como foi possível cruzar dentro deste contexto da sustentabilidade as bibliotecas, há todo um trabalho que a IFLA veio a desenvolver, nomeadamente desde 2012, fazendo contactos internacionais, mobilizando parceiros, fazendo aquilo que hoje em dia é muito comum e nós estamos muito habituados a ouvir do advocacy, para que fosse possível recolher apoios e que fosse possível que neste contexto da agenda para a sustentabilidade e na sustentabilidade de diferentes formas, como vamos ver, houvesse esta sensibilidade ou esta sensibilização para que estas estruturas em todo o mundo pudessem ser envolvidas, neste caso específico, as bibliotecas. Neste mapa que temos aqui disponível, nesta cronologia, aliás, temos a indicação na parte superior da barra azul de momentos-chave que foram desenvolvidos pelas Nações Unidas num processo de evolução, de preparação, até chegarmos à aprovação da Agenda 2030, e na parte de baixo da barra azul temos os pontos-chave, onde a IFLA também trabalhou, onde foi feito o tal trabalho de advocacy, o tal trabalho de recolher apoios, para que as bibliotecas pudessem ter aqui esta oportunidade. E isso também significa que a Agenda 2030 não aparece como uma oportunidade só porque, no entretanto, ou desde 2015, alguém considerou que ela existia, é porque foi feito este trabalho prévio para se chegar à Agenda 2030 e para a IFLA ter conseguido fazer este trabalho de advocacy, foi necessário um trabalho prévio. E provavelmente tudo isto começa mais próximo da nossa realidade com a Declaração de Lyon,
aprovada em 2014, exatamente no Congresso da IFLA, que decorreu em Lyon e que em Portugal teve o apoio da BAD, da nossa Associação Profissional, e que marca exatamente o momento em que a IFLA reconhece, não é, e faz saber a quem de direito, nomeadamente às Nações Unidas, de que está disponível, de que tem evidências, de que de forma concreta e evidente pode demonstrar porque é que as bibliotecas têm este espaço e têm esta oportunidade. Então, a Declaração de Lyon, que é exatamente o documento em que a IFA reconhece que a questão da informação e a questão das bibliotecas pode naturalmente ser aqui o tal gatilho para que vai despoltar mais tarde, em 2015, este reconhecimento oficial. Na barra encarnada que temos em baixo, temos também a forma como as Nações Unidas e o Fórum Político Mundial conseguiu trabalhar estas temáticas, e vemos também os pontos-chave em que a IFLA, depois de 2015, conseguiu efetivamente dar conta do trabalho que ia sendo feito. Na Agenda 2030, como vamos ver neste webinar, há um aspecto que é essencial, que é o recolher evidências. Não basta dizer, não basta termos documentos escritos que demonstrem a importância, neste caso específico das bibliotecas, é preciso ter evidências. E foi esse trabalho que a IFLA tem feito e continua a fazer, recolhendo um pouco por todo o mundo evidências de como é que as bibliotecas podem dar resposta, porque muitas vezes quando se fala de bibliotecas falamos sempre do pode, a biblioteca pode, e neste caso aqui o que é importante neste contexto e em todos os outros, aliás, não é só o que a biblioteca pode fazer, mas o que a biblioteca faz efetivamente. E então chegamos a este momento fundador. 25 de setembro de 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprova este documento estratégico, este documento que compromete todos os Estados representados na Assembleia Geral, que deu como título, Transformar o Nosso Mundo, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Para além, naturalmente, de um capítulo de enquadramento ou introdutório, este documento refere claramente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas que a maioria de nós ouve sempre falar da Agenda 2030 e dos 17 ODS, mas muitas vezes não sabemos que os 17 objetivos se desdobram em 169 subobjetivos, que por sua vez dão origem a 241 indicadores. É aqui, normalmente, nesta fase que muitos de nós perdemos o interesse, porque achamos que todo este trabalho se torna demasiado complexo e difícil, tendo em conta diferentes tipologias de bibliotecas, com equipas de diferente dimensão e até com apoios institucionais diferenciados, mas estes 17 objetivos, os 169 subobjetivos com os 241 indicadores que são traçados e que são definidos para ser atingidos até 2030, são formas que nos ajudam depois a escolher e a definir a nossa estratégia, mas também que nos permitem monitorizar aquilo que é o nosso trabalho. Ou seja, são através destes 17, 169 e 241 objetivos, subobjetivos e indicadores que nós podemos ir aprofundando, não é? O grau de detalhe, o grau de exaustividade com que damos cumprimento à agenda e que a nossa biblioteca, neste caso em concreto que estamos a falar, pode efetivamente dar resposta da tal forma evidente, com evidências, não é só com palavras, é exatamente com atos e com resultados. Todos os documentos que vão ser apresentados aqui neste webinar, para além de estarem disponíveis num site que eu vos vou dizer mais adiante, vocês têm sempre o link de acesso para o documento em cada um dos slides. E para percebermos um pouco melhor como é que a Agenda 2030 está estruturada, e separando aqui o que é a Agenda 2030 enquanto chapéu e aquilo que são depois algo mais concreto e que nós às vezes identificamos mais facilmente, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, importa dizer que há 3 vértices, 3 áreas de trabalho que são transversais a toda a agenda. Por um lado, uma preocupação ambiental, e esse é muitas vezes o lado que mais sobressai da Agenda
2030 é este seu lado mais ambiental, as preocupações com o clima, as preocupações com a água, com a vida terrestre, com a vida marinha. Há um maior peso, naturalmente, há uma maior preponderância, porque os desafios também são maiores nessa área, para as questões ambientais, mas ela não é de todo o único vértice, o único ângulo que nós devemos olhar. Há naturalmente uma preocupação social. A agenda, quando seleciona como mote o não deixar ninguém para trás, tem naturalmente uma forte componente nas pessoas e naturalmente uma questão económica, porque é impossível pensarmos o mundo de uma forma global sem pensarmos que, independentemente dos aspectos financeiros, ou até mais importantes que os aspectos financeiros, os aspectos económicos é aquilo que efetivamente nós conseguimos usar e que nós conseguimos e que nós necessitamos de ter para que efetivamente haja o tal desenvolvimento social e que haja também, naturalmente, as próprias questões ambientais. Uma nota também para dizer que muitas vezes, quando se fala nos objetivos do desenvolvimento sustentável, há também a tendência para achar que as questões da sustentabilidade são apenas as questões da sustentabilidade ambiental e daí que, mais uma vez, este peso do clima, da ecologia, das preocupações ambientais, muitas vezes pareçam que têm efetivamente um peso mais preponderante. Esta frase, esta citação que eu coloquei aqui, e que é naturalmente a forma em texto de poder analisar estes três vértices, é que efetivamente no conceito de que está subjacente à Agenda 2030, sem paz social não poderemos ter o crescimento económico e este crescimento económico tem de ocorrer respeitando o meio ambiente, mas garantindo também a justiça social. Esta frase resume estas três áreas, estas três vertentes de preocupação, que é a vertente ambiental, a vertente social e a vertente económica. Naturalmente também que estes três ângulos, não é, se desdobram depois, e a Agenda 2030 está muito estruturada desta forma, tem este efeito em cascata de desdobramento, mas também de aprofundar as perspectivas. Há os 5 princípios fundamentais da sustentabilidade. E aqui, volto a dizer, não é só sustentabilidade na vertente ambiental que mais vezes aparece referida, mas é sustentabilidade de fazer algo de forma continuada e respeitando determinados valores. Em português, nós temos efetivamente a sorte de ter os mesmos 5 P's que em inglês estão definidos, que são os 5 princípios fundamentais da sustentabilidade e que são eles as pessoas. Este enfoque efetivamente nas pessoas como fator essencial para a implementação da agenda, as preocupações ambientais relacionadas com as questões do planeta, a prosperidade, aqui nesta relação com o crescimento e o desenvolvimento económico, respeitando sempre as questões das pessoas e naturalmente do planeta, a questão da paz, naturalmente que a questão da paz é mais premente em alguns países, em alguns estados que noutros, mas aqui a paz não é só enquanto conceito de oposição à guerra, é paz também numa perspectiva de paz social, numa perspectiva de coesão social, e o termo aparece aqui também com essa relação. Aliás, se pensarmos no objetivo 16, a paz aparece relacionado com a justiça e as instituições eficazes. E naturalmente também uma questão importante para a questão das parcerias. As parcerias são uma das peças-chave, não retirando mérito naturalmente às anteriores, mas são um dos princípios-chave da Agenda 2030, porque da mesma forma que não queremos deixar ninguém para trás, e esse é o mote da agenda, percebe-se facilmente que sozinhos não conseguimos fazer o nosso trabalho. Nós precisamos de parceiros. E parceiros não só daqueles que são os destinatários do nosso trabalho, mas parceiros no sentido de encontrar outras entidades da mesma área, de áreas afins, ou até, porque não, de áreas totalmente diferentes, que possam, juntamente connosco, auxiliarmos no cumprimento dos objetivos a que nos propomos. Em Portugal, nós temos aplicado especificamente à área das bibliotecas públicas, ou das bibliotecas em geral, se quisermos, o site que a Associação Portuguesa de Bibliotecários e Profissionais, Arquivistas e Profissionais de Informação e Documentação disponibilizou em 2017. Este é o endereço onde vocês podem aceder ao site, em que, para além de um conjunto diversificado de recursos, há efetivamente aqui informação adicional, nomeadamente o registro de projetos, que veremos mais adiante, onde é possível que cada um de vocês possa efetivamente não só retirar ideias para novos
projetos, mas também a fazer o registro dos vossos. Eu vou parar aqui momentaneamente a partilha do ecrã para podermos dar aqui o salto para um outro site. Vou pedir aqui um momento para que seja possível ir aqui a este site e poder-vos mostrar aqui algo que normalmente é mais fácil para nós percebermos como é que podemos depois fazer aqui o nosso trabalho, mas que tem a ver com a capacidade de vermos como é que esta temática da Agenda 2030 pode facilmente ser aplicada às bibliotecas. Normalmente é um aspecto que muitos colegas, quando conversamos em conversas sobre este tema, dizem as questões da Agenda 2030 são eminentemente políticas e não têm muito a ver com o trabalho das bibliotecas. Não temos muito a ver com esta temática. Naturalmente que isso tem a ver com o facto de, na maioria dos casos, nós termos sempre uma relação mais estrita com as questões do livro e da leitura, mas como vamos ver mais adiante, as bibliotecas têm outros contributos e podem dar resposta a outras áreas que não especificamente as que estão relacionadas só com o livro e a leitura enquanto ato ou enquanto objeto, porque, como saberão, o que está em causa e aquilo que a IFLA conseguiu conquistar junto das Nações Unidas foi o facto das bibliotecas, ainda que não sejam claramente referidas, ao aspecto que tem a ver com o acesso à informação. O que a IFLA conseguiu junto das Nações Unidas foi uma referência expressa, clara, de que a informação é uma condição fundamental para a implementação dos 17 ODS. Vou então partilhar aqui convosco a minha janela novamente para que possamos analisar aqui este site que que diz respeito, aliás, ao projeto que a BAD desenvolveu, ou tem vindo a desenvolver desde 2017, um projeto que, aliás, foi financiado pela IFLA. A BAD fez uma candidatura à IFLA em que recebeu depois financiamento para a implementação do projeto, não só para a realização do site, como também para a realização de ações de formação, sensibilização que decorreram em Lisboa e em Braga, e onde foi possível contar com a presença de vários colegas. Uma das ferramentas mais relevantes que nós temos à nossa disposição é efetivamente aquela que, e foi um documento naturalmente produzido pela IFLA, em que ficamos a saber, para cada um dos 17 ODS, como é que as bibliotecas podem apoiar este objetivo. E vou voltar a referir que não basta dizer que as bibliotecas podem fazer isto, não é? O que nós temos de trabalhar individualmente em cada uma das nossas bibliotecas é ter evidências de como é que elas fazem. Porque é fácil dizer, mas a biblioteca pode fazer, mas neste contexto o que é essencial é que a biblioteca tenha um contributo claro neste âmbito. E então, por exemplo, vamos ver alguns exemplos, não vamos ver para os 17, naturalmente. No caso do objetivo 1, erradicar a pobreza, as 3 formas que foram identificadas de como é que as bibliotecas podem apoiar este objetivo é naturalmente com o acesso público à informação e a recursos que geram oportunidades para melhorar a vida das pessoas, a capacitação para adquirir novas habilidades, e aqui a importância das bibliotecas relacionadas com a aprendizagem ao longo da vida e a formação não formal, e naturalmente também os aspectos relacionados com a informação para apoiar o processo na tomada de decisões. E logo aqui neste objetivo temos esta tónica no acesso público à informação e na informação para apoiar o processo de decisão. Se virmos, por exemplo, num outro, o que está relacionado com erradicar a fome, as bibliotecas podem apoiar este objetivo como? Através de pesquisa de dados agrícolas para que os cultivos sejam mais produtivos e sustentáveis e, naturalmente, através do acesso público para produtores agrícolas e recursos em rede. Muitas vezes nós dizemos, mas eu já faço isto, na minha biblioteca eu já disponibilizo acesso. A questão é, não basta só disponibilizar, é preciso garantir que quem necessita desses conteúdos possa efetivamente estar em contacto e saiba que esses conteúdos estão disponíveis. Se virmos, por exemplo, as questões relacionadas com a saúde de qualidade,
A forma como as bibliotecas podem apoiar este objetivo é através de pesquisas disponíveis em bibliotecas médicas ou hospitalares, bases de dados, repositórios institucionais, não só para o cidadão individual, mas também apoiar aqui os profissionais de saúde, que, especialmente nesta conjuntura que estamos a atravessar, é essencial, e mais uma vez o acesso público à informação sobre saúde e bem-estar. É aqui, por exemplo, que podemos incluir as ações que muitas bibliotecas têm de disponibilizar serviços ao cidadão para que na biblioteca seja possível facilitar ou ensinar como é que se usa o portal da saúde ou o portal do SNS 2024 ou como é que é possível fazer a marcação de consultas online. Muitas vezes há serviços que nós podemos ter nas bibliotecas ou que temos efetivamente, mas que temos dificuldade em relacionar com os 17 ODS. Naturalmente que o objetivo 4, o que está relacionado com a educação de qualidade, é aquele onde mais bibliotecas mais facilmente conseguem dar a resposta. Naturalmente que as formas como podemos apoiar o cumprimento deste objetivo é disponibilizando equipas dedicadas que apoiem a educação na primeira infância, o acesso à informação e à pesquisa para estudantes e um aspecto muito importante, porque lembrem-se que o objetivo da agenda é não deixar ninguém para trás, é a disponibilização de espaços inclusivos onde o custo não seja uma barreira para adquirir novos conhecimentos. É aquela área que as bibliotecas têm que trabalhar, e em muitos casos trabalham, que é permitirem serem a tal porta de acesso à informação e ao conhecimento, com meios que muitas vezes o cidadão comum, o cidadão individual, não consegue ter acesso, e a biblioteca é que pode assumir esse papel de mediação. Naturalmente que depois podem continuar a ler, não é, todas estas formas específicas e com orientações muito concretas para os 17 ODS, de como é que as bibliotecas podem dar cumprimento aos objetivos, ou pelo menos podem apoiar a sua concretização. Portanto, aqui depois neste site tem para todos os objetivos essas informações. Vamos voltar novamente aqui à nossa apresentação, para continuarmos aqui a ver mais aspectos de contextualização de como é que as bibliotecas podem efetivamente trabalhar e continuar no apoio ao cumprimento da Agenda 2030. Uma ferramenta que todos nós temos à disposição é um programa que a IFLA iniciou em 2016 e que teve o seu lado mais ativo entre 2016 e 2018, que é o International Advocacy Program, que foi um programa organizado pela IFLA, disponível para bibliotecários de todo o mundo, em que neste momento, mesmo que o programa formalmente já terminou, mas todos os recursos estão disponíveis online. As formações, as orientações, os recursos, todos os documentos continuam online. Este programa envolveu bibliotecários de todo o mundo. Em Portugal, eu próprio tive a oportunidade de participar juntamente com a nossa colega de Loures, a Sandra Dias. Passou naturalmente por várias oportunidades de formação, integrar grupos de trabalho, ter acesso privilegiado à informação. Foi efetivamente aqui uma oportunidade de mergulhar a fundo nesta temática da Agenda 2030, com esta lente especial, com este olhar especial de como é que as bibliotecas podem dar aqui um contributo específico. Aqui no link que tem no canto inferior direito do ecrã, tem naturalmente também informação sobre isso. E chegamos então aqui a uma parte que é onde nós temos 3 documentos essenciais, 3 documentos fundamentais para qualquer biblioteca, para qualquer bibliotecário que queira iniciar ou aprofundar os seus conhecimentos nesta área. O primeiro deles é um documento produzido, aliás, todos eles são documentos produzidos pela IFLA e traduzidos ou pela FEBAB, que é a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecas, ou pela BAD, em Portugal. E o primeiro deles é acesso e oportunidade para todos, como as bibliotecas contribuem para a Agenda 2030 das Nações Unidas. Esta é uma publicação, uma pequena brochura, em que para cada um dos 17 ODS, logo em 2017, foi possível identificar exemplos de projetos concretos, com monitorização, com recolha de evidências de como é que já logo no início deste processo já existiam bibliotecas que já trabalhavam com projetos, com iniciativas, com serviços que davam resposta a esta temática. É uma ferramenta especialmente útil se não tivermos ainda muitas ideias de como é que podemos associar o funcionamento da biblioteca, os projetos, as iniciativas ou os serviços
a cada um dos 17 ODS, porque tem de todas as latitudes, de todos os continentes, todas as tipologias de bibliotecas e bibliotecas de diferentes dimensões, exemplos de projetos que correspondem a cada um dos ODS. A meio do ecrã tem a brochura que nós vimos ali no site, que eu mostrei há pouco da BAD, que é uma brochura que exatamente para cada um dos 17 ODS diz e aponta formas, possibilidades de como é que as bibliotecas podem apoiar a concretização deste objetivo. Depois, do lado direito do ecrã, tem um documento mais operacional, algo mais prático, que é um toolkit, não é? Quase uma caixa de ferramentas, um conjunto de ferramentas, de como é que individualmente, ou seja, enquanto cidadão, enquanto bibliotecários, mas também enquanto organizações, como é que nós podemos trabalhar as questões do advocacy, como é que podemos sensibilizar a nossa instituição em particular, mas também instituições parceiras para esta temática. Este documento foi traduzido pela BAD e foi traduzido por mim, pela nossa colega Sandra Dias e pelo professor José Calisto, já em 2017, se eu não estou em erro, ou até anterior, se calhar até já foi em 16, e é um documento que está disponível também nessa tradução em língua portuguesa. Então, temos aqui 3 documentos essenciais para poder iniciar o nosso trabalho. Nesta brochura, o que é especialmente útil também, que foi aquela que eu já mostrei há pouco, é o facto de termos diferentes formas de poder dar resposta a um objetivo. Muitas vezes nós achamos, por exemplo, no caso do objetivo 4, educação de qualidade, que a forma mais simples é disponibilizar recursos em papel ou recursos online aos estudantes, ou que, por exemplo, o Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares é a única forma de as bibliotecas trabalharem o cumprimento deste objetivo relacionado com a educação. Mas esquecemos que existe a educação não formal, e esquecemos ainda que é possível também apoiar a educação de qualidade cruzando objetivos. Se nós fizermos um trabalho relacionado entre a igualdade de género e a educação de qualidade, estamos a dar cumprimento a 2 objetivos. E esta brochura da IFLA é útil porque, em alguns objetivos, mostra como é que, com uma ação, nós podemos dar resposta a 2 áreas de intervenção diferentes. Esta é a brochura que eu já mostrei também há pouco, e que para cada um dos 17 ODS dá as tais pistas, as tais indicações mais concretas de como é que podemos dar resposta. Uma ressalva importante, estas formas como as bibliotecas podem apoiar cada um destes objetivos não se esgotam aqui. Isto foi uma primeira abordagem, isto são apenas pistas de como é que nós podemos trabalhar, mas elas não se esgotam nestes 2 ou 3 tópicos que para cada objetivo foram selecionados. A caixa de ferramentas é um pouco mais complexa na sua organização, mas também mais fácil de implementar. A caixa de ferramentas tem estes 5 objetivos. Por um lado, dar a conhecer o processo da Agenda 2030 e como é que a IFLA trabalhou para conseguir que as Nações Unidas integrassem o acesso à informação como um requisito essencial. Perceber também como é que a Agenda 2030 poderá estar a ser implementada a nível nacional. Em Portugal, a Agenda 2030 começou a ser acompanhada especificamente por um Instituto Camões, que é um serviço dependente do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nesta fase está a ser coordenado todo o processo nacional, diretamente com uma direção de serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é a entidade responsável pelo acompanhamento da implementação da Agenda 2030 em Portugal. E também aqui ficamos a perceber como é que a Agenda 2030 se relaciona ao nível nacional. Por outro lado, também dá-nos pistas e ensina-nos, caso não tenhamos essa experiência, de como é que podemos organizar encontros com decisores políticos, como é que podemos demonstrar o contributo das bibliotecas, como é que podemos explicar, em poucas palavras, porque nunca há muito tempo, como é que o acesso à informação contribui para o desenvolvimento nacional e está presente em todos os ODS. Um aspecto importante, que é transversal à agenda, que é a questão da monitorização. É algo que nós às vezes não estamos muito habituados nos nossos projetos, nas nossas atividades nas bibliotecas. Fazemos a atividade porque consideramos que ela é importante e relevante para a comunidade, mas depois não monitorizamos. Não recolhemos dados, não definimos metas no início, não definimos objetivos, aí está, para o projeto, para a iniciativa, para a atividade, e depois não conseguimos monitorizar. Ela aqui diz-nos que a Agenda 2030, para ter validade e a implementação dos ODS, tem obrigatoriamente que ser monitorizada. E, naturalmente, também um aspecto fundamental, que é a informação.
a Agenda 2030, esta questão dos ODS e a mediatização em torno do assunto, ganha muito se nós informarmos os leitores da biblioteca que estamos a fazer e, fundamental, informarmos os decisores do trabalho que estamos a desenvolver. Temos agora aqui um relatório, o primeiro grande relatório que a IFLA fez logo em 2017, a partir daí tem tido abordagens mais parcelares. Este documento foi estratégico em 2017 e foi uma peça-chave que marcou de forma clara o papel da IFLA neste âmbito, que relacionava claramente as questões do acesso à informação com o desenvolvimento. E volto a dizer que o acesso à informação não é só o acesso ao livro, não é só o acesso à literatura, é aquele outro objetivo que as bibliotecas têm na globalidade, as públicas em particular, de trabalhar o acesso à informação da forma mais abrangente possível, em diferentes suportes. A grande frase, não é, que foi exatamente referida no Alto Fórum Político das Nações Unidas, que decorreu a 19 de julho de 2017, foi esta frase que foi proferida e está escrita nos documentos oficiais, é que não existe desenvolvimento sustentável sem acesso à informação, e o acesso à informação não tem significado, nem é inclusivo sem bibliotecas. Portanto, acho que esta frase nos deve inspirar, motivar, mas também levar a assumir a nossa responsabilidade. É que para algo tão importante, para algo que tem tanto peso nos diferentes países, para algo que tem tanta importância para a população mundial, há esta relação entre o desenvolvimento sustentável e a informação, e esta frase extraordinária que diz que o acesso à informação por si só não tem significado, nem é inclusivo, não chega a todos, sem estas instituições fundamentais que são as bibliotecas. Mas para isso, volto a dizer, não podemos dizer que podemos fazer, não podemos dizer que podemos, se necessário, se alguém perguntar, garantir este acesso, mas temos efetivamente que assumir este compromisso do acesso à informação. Em Portugal, nós temos também uma outra ferramenta para quem quiser uma abordagem mais aprofundada desta temática, já num nível bastante exigente de monitorização da implementação da agenda. É um documento que as nossas colegas Leonor Gaspar Pinto e Paulo Ochoa fizeram juntamente com a BAD, que é um guia para bibliotecas, de forma a facilitar o alinhamento e a recolher evidências sobre o contributo para o desenvolvimento sustentável. É um guia especificamente concebido para as bibliotecas, não está naturalmente desenvolvido para os 17 ODS, está apenas para alguns, mas já tem ali pistas de como é que nós podemos selecionar um objetivo, escolher o subobjetivo, recordam-se dos 179 subobjetivos que estão subjacentes aos 17, e monitorizar os 241 indicadores. Portanto, já é um documento com algum nível de profundidade, é de muito fácil utilização, mas que dá o enfoque a esta área que é essencial monitorizar, mesmo nos nossos projetos diários. Não basta dizer que fizemos o projeto A, que o projeto A teve X participantes e que teve Y sessões. É importante que se definam objetivos e metas para o projeto ou para a iniciativa que estamos a desenvolver. Caso contrário, não vamos conseguir avaliar no final sobre se ela teve impacto ou se ela teve validade, simplesmente a realizamos. Para a Agenda 2030 e para estes ODS, temos que ter evidências, temos que dizer que fizemos esta ação e conseguimos atingir este resultado. E este guia dá-nos excelentes orientações sobre como o fazer. Numa outra abordagem, naturalmente que a Agenda 2030 tem este eixo partido em vários segmentos, o Instituto Nacional de Estatística também, aí está pelo lado das evidências, da necessidade de recolher dados, tem um portal totalmente dedicado aos ODS, com informação estatística sobre os indicadores para Portugal relacionados com os ODS, mas também com informação sobre a disponibilidade atual dos indicadores. Regularmente, o Instituto Nacional de Estatística atualiza estes dados, nomeadamente para os 241 indicadores, mas também para os objetivos que Portugal identificou como mais relevantes. Os 17 são bastante ambiciosos e diversos países selecionaram objetivos prioritários. Também aqui na base tem o link para o site do INE. Numa outra abordagem, a IFLA também desenvolveu um manual de como contar histórias de atividades, de projetos de sucesso que permitem efetivamente contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um manual daquilo que também se designa do storytelling. Sabemos nós todos que contar uma história muitas vezes é a melhor forma de transmitir determinada informação, é a melhor forma de chamar a atenção, mas para
para isso necessitamos de saber como é que se faz, como é que se conta uma boa história. E este documento da IFLA, que é gratuito, que está disponível, é também um ótimo instrumento para percebermos muitas vezes como é que podemos pegar num caso de sucesso de um projeto que a nossa biblioteca desenvolve e como é que a podemos transformar numa bonita história que mais facilmente convence e chama a atenção para aquele que é o trabalho desenvolvido pela biblioteca. Uma outra ferramenta também é o Library Map of the World, uma iniciativa da IFLA também, que teve inicialmente o propósito de reunir dados estatísticos sobre as bibliotecas de todo o mundo, quantas bibliotecas existem, quantos utilizadores estão registados, quantos polos existem, quantas bibliotecas itinerantes existem em cada um dos países, e se vocês acederem a este site e forem efetivamente a cada um dos países, têm informação atualizada. Compreendendo que a estatística e que os dados estatísticos são essenciais para a correta monitorização da agenda, a IFLA transformou depois o Library Map of the World e acrescentou-lhe um separador para as tais histórias, para o tal storytelling associado a cada um dos objetivos. Neste mapa que está aqui no ecrã, os países que estão assinalados a verde são os países que já recolheram histórias, em que já é possível assistir a um vídeo em que, com a técnica do storytelling, é possível contar uma história de sucesso de como é que um projeto, uma iniciativa, um serviço de biblioteca deu resposta a um objetivo, ou a vários objetivos da Agenda 2030. É uma ferramenta muito interessante, conseguimos também nestes instrumentos, nestas ferramentas, retirar ideias para ver novos projetos ou para fazer alterações a projetos que nós já temos. Eu vou tentar agora mostrar-vos aqui um vídeo, eu não tenho a certeza se vai correr totalmente bem aqui o visionamento do vídeo, porque provavelmente ele vai sofrer aqui algum arrastamento, mas eu vou tentar que haja aqui uma boa experiência de visionamento deste filme. O filme foi feito por Portugal, foi feito pelo Instituto Camões e representa naturalmente aqui a opção e a visão que está subjacente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para Portugal. Vamos ter que ver aqui um momento de publicidade no YouTube, mas que eu logo que possível irei avançar. Ok, eu vou passar aqui o vídeo para vocês poderem ver. E este é o vídeo que apresenta a Estratégia Nacional de Portugal sobre a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem naturalmente aqui o destaque para os objetivos dos 17 que Portugal identificou como sendo mais prioritários, tendo em conta naturalmente as características do nosso país. Vamos ver se eu consigo passar aqui o vídeo. Acho que sim. O vídeo tem cerca de 5 minutos, mas acho que vale a pena ficarmos com esta ideia aqui. É preciso uma agenda para transformar o mundo. Porque é preciso promover o desenvolvimento sustentável. Porque é preciso combater empenhadamente as desigualdades. Porque os nossos esforços têm que estar centrados nas pessoas e na dignidade humana. É preciso uma agenda para transformar o mundo. Porque é preciso assegurar os direitos humanos. Porque é preciso garantir paz e segurança. Porque é preciso erradicar a pobreza. Porque é precisa uma nova visão comum para a humanidade. Agenda 2030, um horizonte que nos convoca hoje. Portugal é desde o primeiro momento um parceiro convicto e empenhado das Nações Unidas na implementação da Agenda 2030 e dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Defendemos a partilha de responsabilidades e cooperação entre atores públicos e privados, entre Estados e sociedade civil, explorando sinergias, interdependências e soluções inovadoras para um objetivo ambicioso que só pode ser atingido em conjunto. Na sua visão para o país, Portugal identifica 6 prioridades. Portugal compromete-se com uma educação de qualidade para que todas as crianças, jovens e adultos, em condições de igualdade e com condições de sucesso, desenvolvam plenamente competências nas suas diferentes áreas de interesse. Trabalhamos para desenvolver um sistema educativo em que todos os cidadãos tenham voz, sejam envolvidos, reconhecidos e participem ativamente numa política mais inclusiva, equitativa e eficaz. No caminho para a transformação sustentável, Portugal defende uma educação para a cidadania, para formar e transformar as práticas de vivência em sociedade, sem estereótipos. Portugal compromete-se a acabar com todas as formas de discriminação e garantir a participação plena e efetiva das mulheres na sociedade. Por essa razão, implementamos planos de combate à violência doméstica e de género, assim como ações para promover a não discriminação na sociedade em geral. Para um Portugal sem discriminação de género. Portugal aposta no crescimento económico equilibrado e na coesão territorial e social, em harmonia com a adaptação e mitigação das alterações climáticas. Portugal assume compromisso como indústria moderna, empreendedora e sustentável, com o progresso e inovação tecnológicas, com a economia digital, com o investimento em infraestruturas sustentáveis e resilientes, alinhados na promoção da coesão territorial, na aproximação dos centros de produção de conhecimento às empresas, na criação de valor e incorporação de tecnologia para um Portugal mais inovador. Portugal afirma-se contra todas as formas de discriminação e desigualdades socioeconómicas, focados em combater a pobreza e a exclusão social, com especial atenção à primeira infância, reduzir desigualdades e elevar o rendimento das famílias, promover o acesso de todos os cidadãos a bens e serviços públicos de primeira necessidade. Queremos uma repartição de rendimentos mais equilibrada. Portugal está em linha com o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. Estabelecemos metas ambiciosas. Até 2030, vamos reduzir as emissões de gases com efeito de estufa entre 30% a 40%, face a 2005, perspectivando a neutralidade carbónica até 2050. Temos, para isso, estratégias de longo prazo. Integramos a adaptação e a mitigação nas políticas, orientações estratégicas e ações nacionais, reforçando a criação de empregos, produtos e serviços associados às tecnologias de baixo carbono. Um Portugal verde e sustentável. 4 milhões de quilómetros quadrados de espaço marítimo contínuo fazem do nosso país o maior estado costeiro da União Europeia. O mar está na história, na geografia e na identidade de Portugal. Empenhados na preservação e na utilização sustentável dos recursos e serviços dos ecossistemas marinhos. Nos termos da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar e com base na melhor ciência disponível, pugnamos pela defesa dos oceanos, a exploração sustentável dos seus recursos, com respeito pela biodiversidade marinha. Portugal reflete no seu primeiro Relatório Nacional Voluntário 2017 o firme compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os direitos humanos e o multilateralismo, mostrando afinal que 2030 é um horizonte que nos convoca já hoje. A Agenda 2030 é um desafio que respeita a todos, numa caminhada comum por um futuro melhor para nós e para o planeta, sem deixar ninguém para trás. O vídeo é um pouco longo, mas eu julgo que valeu a pena ver para ficarmos com essa ideia, efetivamente, quais é que são as opções de Portugal para as questões da agenda. Como eu disse, há os 17 ODS, nós não temos naturalmente que os trabalhar todos e cada um dos países terá feito a sua opção estratégica. Eles são todos relevantes naturalmente e todos eles de diferentes formas têm necessidade de ser trabalhados em cada contexto. Naturalmente que em cada país
haverá uns que são mais prioritários. No caso de Portugal, selecionamos o objetivo 4, 5, 9, 10, 13 e 14. Naturalmente que tem a ver com a nossa condição enquanto país. Não é de estranhar que tenhamos aqui objetivos relacionados com as questões da ação climática ou da vida marinha, tendo em conta que Portugal tem uma costa extremamente abrangente e que seremos um dos países mais afetados com a questão da subida do nível médio das águas do mar relacionado com as alterações climáticas, aspectos relacionados com a educação, a desigualdade ou a igualdade de género, têm naturalmente a ver com o tipo de sociedade que nós temos, felizmente não tão separada, não temos tantas brechas sociais como noutros países, mas ainda assim considerou-se que era relevante. Portanto, temos os 17, que são metas que todos temos de ter como referência, mas naturalmente para Portugal temos aqui o 4, o 5, o 9, o 10, o 13 e o 14. Portanto, e essa será, à partida, não é, aquele que mais facilmente nos motivará, não é, a estar atentos. Claro que cada contexto local, e esse é um aspecto que eu também já tinha referido, cada contexto local pode ter as suas próprias necessidades. Um dos aspectos mais relevantes da Agenda 2030 e desta abordagem com aqueles 3 vértices e os 5 Ps, é que há um nível local, há um nível regional, há um nível nacional e há um nível internacional para atuar. E há contextos locais, e as bibliotecas públicas são essenciais e são fundamentais nesse aspecto, há um contexto local a que a biblioteca tem que atender. Pode ser um assunto que até do ponto de vista nacional não seja uma necessidade relevante, que não faça parte destes 6 que foram identificados, mas no contexto local ele pode ser pertinente. Então aí, naturalmente, haverá toda a vantagem que vocês trabalhem determinado tipo de objetivo, mesmo que não faça parte destes 6. Aqui, para partilhar convosco esta notícia que na DG Lab nos deixou especialmente contentes, e foi também um trabalho de advocacy ao longo de algum tempo, este tal acordo ao protocolo de colaboração que a DG Lab e a BAD assinaram na semana passada, com o objetivo de cooperarem na temática da Agenda 2030 e nesta relação de como é que as bibliotecas podem efetivamente dar resposta ao apoiar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O mote que a DG Lab usou para as bibliotecas da RNBP durante a pandemia foi este, do Vamos a isso RNBP, e para concluir deixava-vos aqui estes 5 reptos. São 5 reptos que naturalmente estão alinhados com aquelas que são as orientações da IFLA, da forma como as bibliotecas devem funcionar para conseguir mais e melhores resultados, mas são também práticas que são transversais às questões da agenda e que por isso nós também pedimos que tivessem sempre como referência no vosso dia-a-dia, nas vossas bibliotecas. A primeira delas, que é também uma peça-chave aqui para a agenda, é que juntos somos mais fortes. Não é possível trabalhar a implementação da agenda e os 17 ODS, ou até os 6, ou até 1, se não procurarmos parceiros na comunidade. E como disse já há pouco, parceiros na comunidade não são só os destinatários do nosso trabalho. Os parceiros são entidades, congêneres ou não, que conjuntamente com a biblioteca, conjuntamente com os serviços do município, podem efetivamente ter um contributo a dar, ter alguma vantagem, um serviço, uma atividade, o que seja, no trabalho com a comunidade. Depois, também fundamental, não só para esta área da agenda, mas também no nosso trabalho concreto, é que precisamos mais de atos e menos de palavras. Não basta dizer que a biblioteca pode fazer, a biblioteca tem efetivamente que fazer e tem que ter evidências desse trabalho que é feito. E evidências têm que ser com números, têm que ser com dados, têm que ser com depoimentos, têm que ser com opiniões. Nós trabalhamos muitas vezes neste patamar das possibilidades, neste patamar do potencial que as bibliotecas públicas têm, e temos que passar a trabalhar mais no real, na evidência efetiva do trabalho que é feito. Depois é essencial também nesta temática marcar uma posição. E marcar uma posição significa identificar, por exemplo, na comunidade que problema pode ser resolvido e a biblioteca aparecer como eu posso ajudar na resolução desta situação, eu posso contribuir para que este problema seja resolvido. E isso marca efetivamente o papel da biblioteca municipal no contexto local, para que a biblioteca seja vista com essa capacidade e com essa oportunidade.
Também já dito em diferentes contextos, e neste da Agenda 2030 é mais uma vez uma referência, é preciso sair da biblioteca. Ficar dentro da biblioteca. O falar para quem vai à biblioteca significa que nós estamos a falar para quem já nos conhece. Nós estamos a trabalhar, nós estamos a contribuir para quem já usufrui e já beneficia do serviço e do espaço da Biblioteca Municipal. Neste enfoque da Agenda 2030 e dos 17 ODS, é fundamental pensar que o público não está apenas na biblioteca. O nosso público não é o público que vai à biblioteca, nem é aquele público com quem nós trabalhamos mais habitualmente, por exemplo, o público escolar. Essa é uma parte do público, esse é o público que nós efetivamente já temos. Mas onde é que está o outro público que precisa de nós para as questões de erradicação da pobreza, que precisa de nós para a igualdade de género, que precisa de nós para reduzir as desigualdades? Esse público não está na biblioteca normalmente, então temos que ser nós a ir ter com eles. Depois é fundamental também, não é? E as bibliotecas, para o bem e para o mal, têm esta característica, padecem da influência do cinema, da literatura, da televisão. Precisamos de mudar opiniões e mudar visões. Precisamos de apresentar a quem decide e a quem gere, mas também a quem frequenta, o que é que a biblioteca pode efetivamente fazer e o que é que algo de diferente, algo de inesperado, a biblioteca pode fazer que faça com que as pessoas passem a olhar para a biblioteca de uma outra forma do que aquela que já conhecem. Conseguimos assim aumentar a nossa relevância social, mas também dar resposta a outras necessidades que até ao momento provavelmente não tínhamos pensado. Portanto, são estes 5 pontos que, no contexto da agenda, mas são certamente úteis para outras abordagens, as bibliotecas devem orientar a sua ação para conseguir os resultados a que se propuseram. Naturalmente, não é? Que temos que vos convidar, e na próxima semana haverá mais novidades sobre o trabalho da DG Lab no âmbito dos ODS, mas vai ser divulgada na próxima semana também este cartaz, a versão portuguesa de um cartaz produzido pela IFLEN, que já decorrente deste protocolo entre a BAD e a DG Lab, foi feita a tradução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e esse será um cartaz que será disponibilizado online para que as bibliotecas possam imprimir, possam colocar na porta da sua biblioteca, possam colocar num outdoor no exterior, possam colocar num local visível, em que, se assim o entenderem, naturalmente, se for essa a vossa decisão, assumam publicamente que a vossa biblioteca, que a instituição Biblioteca Municipal, está efetivamente comprometida com a Agenda 2030 e que decide naturalmente contribuir para apoiar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não podemos naturalmente esquecer que as bibliotecas naturalmente municipais se inserem no contexto da autarquia, dos outros serviços, e por isso fica a dica que normalmente é especialmente relevante se vocês conseguirem identificar com os serviços da autarquia se o município já fez alguma diligência para subscrever algum tipo de movimento ou para participar em algum tipo de organização. Existem diversas organizações em Portugal que agregam instituições públicas e privadas que estão empenhadas no cumprimento da agenda, que estão disponíveis para trabalhar neste sentido. A mais conhecida é a Aliança ODS ou a Global Compact Portugal. Há diversos municípios que já fizeram ações, ou ações no contexto da Assembleia Municipal, ou atos públicos em como o município está efetivamente empenhado em trabalhar neste sentido, e aí podem aproveitar o facto de o município já ter manifestado essa intenção para a biblioteca se disponibilizar também para apoiar este trabalho. Caso o vosso município ainda não tenha tido a oportunidade de trabalhar nesta área, por que não vocês proporem que o município faça esse reconhecimento público, faça essa afirmação pública e que apresente efetivamente o município através, por exemplo, logo do serviço da biblioteca, porque nós temos diversos serviços, diversas atividades, diversos projetos nas nossas bibliotecas públicas em Portugal que podem dar cumprimento a alguns destes objetivos. E quer de uma forma, quer de outra, podem já marcar aqui a vossa presença e assumir perante a comunidade de que a Biblioteca Municipal está empenhada em dar cumprimento à Agenda 2030 e que está disponível para apoiar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós poderíamos ficar aqui toda a manhã e todo o dia a falar sobre esta temática. Os webinars aqui da DG Lab têm esta duração máxima de 1 hora, já passámos um bocadinho do tempo que estava
previsto, foi apenas uma contextualização, foi apenas um momento inicial de chamar a atenção de como é que vocês podem fazer um caminho, caso ainda não o tenham iniciado, ou como é que podem aprofundar aquilo que é o trabalho que as vossas bibliotecas podem fazer. Acima de tudo, a Agenda 2030 é uma oportunidade que é dada às bibliotecas para que possam efetivamente ter mais esta capacidade de comunicar o seu trabalho e que possam contribuir de forma clara e inequívoca para o cumprimento da agenda. Portanto, ela por si só não vai trazer nada de per si, não é? É uma adesão voluntária, mas é uma oportunidade de dizer a biblioteca é de tal forma importante no contexto da comunidade que pode efetivamente dar resposta a este desafio que, volto a dizer, nos convoca a todos, cidadãos individuais, profissionais, mas também instituições. Caberá a cada um de nós tentar, com os recursos e os meios que tiverem ao seu alcance, dar cumprimento a este desafio que nos é lançado. Obrigado pela vossa atenção e pelo vosso interesse. Abrimos aqui o período habitual de perguntas, de esclarecimentos, de mais informações que tenham suscitado ou que tenham ficado nesta apresentação. Obrigado. Vou agora tentar ver aqui algumas das perguntas, porque isto de fazer o webinar e apresentar e moderar ao mesmo tempo pode ser difícil. Uma pergunta da colega de Alenquer: se a cooperação entre a BAD e a DGLab, para além da importante para abrir documentos, prevê, por exemplo, alguma formação específica? Sim, prevê a realização de formações, ou pelo menos ações de sensibilização, à semelhança daquelas que a BAD individualmente fez em 2017 e em 2018. Aqui naturalmente destinadas às bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, pensando naturalmente que as formações presenciais ou as ações presenciais podem estar adiadas durante mais algum tempo, mas certamente poderemos encontrar formas alternativas virtuais de podermos trabalhar, ou pelo menos podermos dar oportunidades para trabalharmos essa questão mais formativa, ou pelo menos de sensibilização mais dedicada, com maior detalhe do que estes webinars permitem. Portanto, sim, está previsto fazermos mais algumas ações e mais umas outras ações que no futuro iremos divulgar. Mais alguma questão, comentário? O comentário da Luísa. Obrigado também pelo interesse, Luísa. Espero que tenha sido útil. Não sei se há mais questões, dúvidas, pedidos. Efetivamente, aquilo que nós partilhamos aqui hoje foi muita informação que provavelmente já seria do vosso conhecimento. O que nós precisamos muitas vezes nesta temática é a capacidade de a incluirmos no nosso dia-a-dia, porque muitas vezes nós já temos muitos projetos que dão resposta a esta área. Só precisamos é de incluir no nosso dia-a-dia, incluir no nosso pensamento, na nossa visão, na nossa gestão cotidiana, como é que podemos trazer estes temas para dentro, mas não se esquecer de dizer. Não é de menos importância dizer que um determinado projeto ou serviço dá resposta ao objetivo da educação. O objetivo da igualdade de género muitas vezes reforçar o trabalho e o contributo que a biblioteca já faz. É dizer ao Sr. Presidente, ao Sr. Vereador, a um parceiro externo, muitas vezes é uma forma de conseguir apoios, não é? Se vocês conseguirem reunir evidências de que o vosso trabalho pode dar cumprimento, ou pode facilitar o cumprimento, melhor dizendo, de alguns dos ODS, será certamente mais fácil ter apoios externos. Já para não falar que, do ponto de vista de serviço público, demonstra a responsabilidade social que existe também sobre esta temática universal para que o trabalho possa ser feito neste âmbito. Muitas vezes é só pensarmos, ok, temos 17 ODS, o trabalho que eu faço, os projetos, os serviços, as atividades que eu tenho são estas, como é que os consigo relacionar? E a partir daí passarmos a dizer, este nosso projeto dá resposta a este ODS, mais, como eu disse, de dizermos só quantas sessões fizemos, quantos participantes tivemos, reunirmos impactos e efetivamente evidências de que o nosso trabalho facilitou isto. Um dos mais vulgares é o trabalho que nós fazemos de formação de utilizadores do âmbito das competências digitais, por exemplo, para público sénior, e perceber que haviam
X participantes séniores que eventualmente não conseguiram, não tinham competências digitais antes das ações da biblioteca e que a partir daí já sabiam utilizar um smartphone, ou utilizar um tablet, ou utilizar as redes sociais, ou usar o portal do cidadão. É reunirmos estas evidências e relacionar. Pensar que o trabalho da biblioteca não é só um trabalho, como muita gente acha, só relacionado com o livro ou só com a leitura, mas perceber que há todo um universo a explorar da intervenção da biblioteca pública na comunidade que está efetivamente do lado da biblioteca, mas que é preciso dar a conhecer. Como diz a Ana Cristina Monteiro, obrigado Ana, a visibilidade e as evidências são essenciais, como dizia há pouco, não basta dizer, não basta fazer, muitas vezes tem que se dizer que se faz, e muitas vezes não basta dizer que se pode fazer, tem efetivamente que se fazer. E esta questão de ter evidências, ter dados mais finos, é efetivamente essencial. Sim, Sandra, está previsto também fazermos chegar esta informação aos municípios para que também olhem para a biblioteca. Muitas vezes, e sabemos disso, a biblioteca não é envolvida neste contexto municipal relacionado com a Agenda 2030, é mais fácil envolver as escolas, os serviços de educação, envolver a ação social, envolver a área do empreendedorismo, e também é preciso relembrar que as bibliotecas também têm esse papel. Naturalmente que nós, não é, temos também que lembrar a quem de direito que podemos dar esse contributo, tal como a agenda, que funciona no nível local, regional, nacional e internacional, também a nossa intervenção tem que ser de quem está dentro da organização para chamar a atenção para quem está no exterior. Mais alguma... Aqui uma opinião novamente da nossa colega da Linker. A pandemia trouxe a oportunidade de repensar salas cheias, público escolar certo, e agora muitas bibliotecas têm números astronómicos, depois fazem sessões semanais, diárias. Exatamente, sim. Sim, a questão a pandemia trouxe-nos muitos constrangimentos e bastantes desafios, mas também nos está a trazer, assim consigamos aproveitar muitas oportunidades, não é? E a questão do público escolar é algo que nós já falámos em diferentes contextos. Às vezes não é tão importante dizer que se tem 400, 700, 1000 alunos a passar pela biblioteca, é exatamente o contributo que isso deu. Né? Fizeram 600, 700 atividades de animação da leitura, e que impacto é que isso teve nas crianças, especialmente no contexto escolar, porque foi no contexto escolar que elas se deslocaram à biblioteca. As crianças passaram a aprender melhor, desenvolveram as competências de leitura, melhoraram os resultados escolares. Muitas vezes temos que pensar dessa forma. A questão do espaço também, não é? Já há muito tempo que vinhamos a falar de que a biblioteca não é só o edifício, não é só o espaço, mas efetivamente estávamos habituados a ter salas cheias e público escolar certo, porque era só trabalhar as questões da relação com os agrupamentos de escolas, com os estabelecimentos de ensino, e eles vinham, e agora temos de repensar como é que continuamos a fazer chegar o serviço de biblioteca pública, mesmo que as pessoas não possam ir ao local. Temos aqui uma outra opinião de uma pessoa que eu não sei quem é, porque só vejo uma marca de um telemóvel. Algumas atividades que já fazemos já se enquadram, mas poderemos fazer mais parceria, darmos mais visibilidade. Sim, grande parte do trabalho que nós temos já se pode facilmente relacionar com os ODS. A questão importante é, como exemplo, não basta dizer que fazemos atividades para público escolar, não é? Uma hora do conto, um ateliê plástico, para dizer que estamos a dar resposta ao objetivo 4 da educação de qualidade. Não é porque trabalhamos com determinado público que já estamos a contribuir, porque isso seria bastante fácil. É aqui que eu também vos convido a ler os 179 subobjetivos e os 241 indicadores, porque há metas. O dar resposta, por exemplo, ao objetivo da qualidade, né, relacionado com a educação, implica estar atento aos subobjetivos e aos indicadores que estão lá definidos. Não é só por trabalhar com escolas que nós já damos esse contributo. Para esse contributo ser reconhecido, ao trabalharmos com escolas, tínhamos que definir que problema estamos a querer resolver, ou tínhamos que ter definido que meta queremos atingir.
Olá, São. Ok, agora já sei quem é. Bom dia. Portanto, esta questão, estou certo que muitos de vocês já têm projetos neste momento e serviços e atividades que facilmente conseguem relacionar. O desafio, depois mais tarde, é recolher as evidências de que esse projeto está interligado. Não é? O trabalhar as questões das desigualdades sociais ou da igualdade de género, não é? Muitas vezes não é porque temos uma atividade que é destinada a homens e a mulheres e que não faz discriminação, que estamos a trabalhar as questões da igualdade de género. Temos que ir ver qual é o problema relacionado com o objetivo da igualdade de género e como é que o nosso projeto ou a nossa atividade pode dar resposta. Mas sim, procurem bem, sejam criativos, sejam imaginativos, não pensem, isto é difícil, mas vamos tentar não pensar como bibliotecários, vamos tentar pensar como cidadão, e de que forma é que o projeto, é que a iniciativa, é que o trabalho da biblioteca está a dar resposta. Sabemos que grande parte dos projetos que nós temos estão muito relacionados com o livro e a leitura, ou representa naturalmente o foco do nosso trabalho, não devendo naturalmente ser único, mas tem um peso relevante e é normal que grande parte dos vossos projetos vão cair em, em áreas, por exemplo, relacionadas com a educação. Mas, naturalmente, que é possível terem um projeto relacionado com o livro e com a leitura que seja, naturalmente, que seja relacionado com a ação climática, porque fazemos sensibilização para as questões do respeito do meio ambiente, ou podem ter, eventualmente, um projeto que pode ser por si só um projeto que tenha sido pensado como um projeto de promoção de leitura, mas que o foco seja, por exemplo, as questões relacionadas com a vida marinha, porque todo o trabalho que é feito é para dar conhecimentos, desenvolver competências para termos uma maior responsabilidade na gestão dos recursos marinhos. Muitas vezes precisamos é de pensar de uma forma mais criativa e, este é que é o cerne e o desafio, recolher contributos. Ou recolher as evidências, de ter registros. Número de participantes e número de sessões não chegam, temos que ter impactos. A pessoa veio a esta atividade e o que é que conseguimos alterar? Que comportamento é que conseguimos alterar? Que competência é que desenvolvemos? Nós estamos no limite do nosso tempo, nós começámos às 11h15, portanto estamos a acabar aqui ao meio-dia e um quarto, que é a duração aqui do nosso webinar, porque é também desconfortável estar aqui muito tempo sentado em frente ao computador. Agradecer naturalmente aos colegas que tiveram presentes e que gostaram, que acharam importante, relevante, que se sentiram desafiados a pensar de uma outra forma e pensem seriamente enquanto cidadãos, enquanto profissionais e pensem como é que as vossas bibliotecas podem efetivamente dar resposta a este desafio mundial, mas que a nível local ele pode ser trabalhado. Se não tiverem mais perguntas, agradecia a vossa presença, continuação de bom trabalho e bom fim de semana. Consultem a agenda dos webinars que estão previstos até ao final do ano. Nós estamos ainda a fechar a agenda e ainda hoje ser-vos-á enviada a apresentação que eu usei aqui hoje, juntamente com o link para a avaliação. Por favor, não se esqueçam de avaliar este webinar em concreto, mas todos, porque para nós é fundamental ter o vosso feedback e naquele último campo façam-nos chegar também propostas de novos webinars, novas temáticas, novos convidados, outras ideias que gostassem que a DG Lab trouxesse aqui. Obrigado a todos pela vossa presença, bom trabalho, vamos falando. Obrigado, boa tarde.